Olá! Hoje a gente mergulha numa passagem bíblica assim bem intensa. 1 Reis, capítulo 13. Verdade. A cena é lá em Betel. Tem um homem de Deus que vem de Judá e ele vai direto confrontar o rei Jeroboão. Isso, bem junto ao altar que o próprio Jeroboão tinha mandado construir. E ele não chega de mãos vazias, né? Traz uma profecia bem específica. E olha, um pouco sombria também. E é bom lembrar o porquê desse altar, né? O reino de Israel tinha rachado, Certo. norte e sul. Exato. Jeroboão era rei do norte, Israel. Ele criou esses altares alternativos, um em Betel, outro em Dan, com bezerros de ouro, Pra quê? para evitar que o povo fosse adorar em Jerusalém, que ficava no sul, em Judá. Era uma jogada política e religiosa. Entendi. Então o altar é um símbolo dessa divisão toda. Justamente, uma divisão que o texto bíblico condena, né? Por isso a chegada desse homem de Deus é tipo uma intervenção divina direta contra essa idolatria. E que intervenção! O homem de Deus solta a voz contra o altar. Uma profecia forte. Diz que um rei futuro da linhagem de Davi, um tal de Josias, ia fazer um estrago ali. E a sacrificar os sacerdotes idólatras naquele mesmo altar e queimar ossos humanos nele. Bem gráfico. Para provar que a mensagem vinha de Deus mesmo, ele dá um sinal na hora. O altar vai se partir e as cinzas vão se espalhar. E acontece na hora. Aí Jeroboão fica furioso, claro, manda prender o sujeito, estende a mão para dar a ordem e... E a mão dele paralisa, fica seca, como diz o texto. Que cena, hein? É um negócio, a demonstração do poder divino é imediata, né? Não deixa dúvida. O altar se partindo, a mão do rei. Valida totalmente a mensagem. Exato, mas tem um detalhe interessante. A mão só é restaurada depois que o homem de Deus ora por ele. É verdade, ele pede ajuda, né? Sim, mostra talvez um vislumbre de misericórdia ali, ou pelo menos que Deus responde à súplica, né? Bom, depois disso tudo, Jeroboão, meio que talvez impressionado ou grato, sei lá, convida o homem de Deus para ir na casa dele. Oferece comida, um presente. Uma hospitalidade real, mas o homem de Deus recusa na hora. Firme. Diz que recebeu ordem direta de Deus. Não comer nada, não beber nada naquele lugar e nem voltar pelo mesmo caminho. E essa ordem é fundamental. Representa uma separação completa da idolatria de Betel. Aceitar a comida seria como concordar com o erro de Jeroboão, entende? Faz sentido? Simbolicamente, né? Totalmente. E a obediência inicial dele é exemplar. Ele obedece e vai embora por outra estrada. Mas aí, aqui é a história da magnada daquelas. Ah, sim! O velho profeta. Exato. Aparece um profeta já idoso que morava ali mesmo em Betel. Ele fica sabendo o que aconteceu. Ouve a história toda. Isso. Vai atrás do homem de Deus, encontra ele descansando debaixo de uma árvore e faz o mesmo convite. Vem comer na minha casa. E o homem de Deus, de novo, reitera a proibição. Não posso, Deus me proibiu. Só que o velho profeta... Mente! É aqui que a tragédia começa. Ele diz que um anjo falou com ele pela palavra do Senhor, mandando trazê-lo de volta para comer e beber. E o texto faz questão de dizer, porém, mentia-lhe. Bem direto, né? Chocante, né? Um profeta mentindo em nome de Deus para outro profeta. E o homem de Deus acredita. Talvez por ele ser mais velho, uma figura de autoridade ali, não sei. É uma questão difícil. Porque ele desobedeceu a ordem direta e clara que ele recebeu para acreditar numa segunda mensagem que contradizia a primeira, vinda de outra pessoa. Pois é. Ele volta com o velho profeta, senta para comer e no meio da refeição, o que acontece? A palavra do Senhor vem, mas para o velho profeta, o que mentiu. Que ironia, né? Muita ironia. E ele é obrigado a anunciar o julgamento divino contra o homem de Deus. O próprio mentiroso anuncia a sentença. Exatamente. Por ter desobedecido a ordem direta do Senhor, o corpo dele não seria enterrado no túmulo dos seus pais. Uma consequência terrível e, como a gente vai ver, imediata. Nossa, e de fato, quando o homem de Deus vai embora depois de comer... Um leão o encontra na estrada. E o mata. Mas a cena é muito estranha, né? O texto descreve o corpo ali na estrada e o leão e o jumento parados do lado. Isso, o leão não come o corpo e nem ataca o jumento. Não é um comportamento normal para um leão que acabou de matar alguém. De jeito nenhum. Por isso que se interpreta como algo sobrenatural. O leão é o executor do juízo de Deus, mas essa contenção dele, sabe? Não devorar, não atacar o jumento,
sugere que foi uma ação controlada por Deus. Mais um sinal. Quando o velho profeta fica sabendo, ele na hora reconhece. Ah, sim. Diz, é o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor. Ele sabia o que tinha acontecido. E sabia o porquê. O peso da mentira dele deve ter caído ali, né? Imagino. Ele vai buscar o corpo, leva para a cidade, lamenta por ele, meu irmão, e o enterra na sua própria sepultura. É um gesto complexo. Muito. Mostra o quanto aquilo tudo mexeu com ele. Ele não só reconhece que a profecia original contra Betel era verdadeira. Aquela que o homem de Deus entregou no início. Isso. Mas ele vai além. Pede para os filhos dele o enterrarem ali também, quando ele morrer, na mesma sepultura, juntar os ossos dele aos do homem de Deus. É como se ele quisesse se conectar àquela mensagem mesmo depois de tudo. É um testemunho póstumo, né? Da verdade da mensagem e talvez da própria falha complexa dele nessa história toda. Ele reconhece a verdade, mesmo tendo sido o agente da tragédia. E pensar que todo esse drama divino, sinais, profecia cumprida na morte do profeta, tudo isso aconteceu. Mas e o Jeroboão? Mudou alguma coisa para ele? Essa é a parte mais desanimadora, talvez. O texto termina dizendo que Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos. Nada mudou para ele? Continuou nomeando qualquer um como sacerdote nos seus altares idólatras, um pecado que, segundo o texto, levou à ruína da dinastia dele. Impressionante. Essa passagem toda é assim um estudo muito forte sobre obediência, né? E sobre engano, sobre as consequências das nossas escolhas diante da palavra de Deus. A história do homem de Deus serve de alerta, né? Ficar firme naquilo que se recebeu diretamente, resistir a desvios, mesmo que venham de fontes aparentemente confiáveis, né? Com certeza. E a teimosia do Jeroboão também. Mesmo vendo tudo aquilo, milagre, julgamento, ele não se dobra. Fala muito sobre a dureza de coração, né? Fica a pergunta no ar. O que a trajetória desses dois personagens, o homem de Deus sem nome, com seu ato de coragem inicial e depois a falha fatal, e o velho profeta, que mistura engano com o reconhecimento tardio da verdade. O que tudo isso nos faz pensar sobre fé, erro humano e o legado que a gente deixa, né? É algo para a gente continuar refletindo, sem dúvida.